Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 11 de abril. Temos uma grade um pouco mais reduzida, porém com jogos importantes para as equipes que vão disputá-los, né? O Milan, por exemplo, com 48 pontos, sonha em chegar ainda numa zona de competição da UEFA. Nesse momento, quase 10 pontos de diferença do Bolonha, né? 9 pontos de diferença e 10 pontos de diferença da Atalanta. Dá para tentar buscar alguma coisa na proximidade com a Lazio, mas não vai ser nada fácil. Além disso, falando em coisa difícil, vai enfrentar a Udinese, né? Hoje eu tenho a Udinese como talvez um dos times de meio de tabela mais chatos de se enfrentar. Eu sempre falo da Udinese, do Torino, da Fiorentina, do Bolonha. Vocês sabem que são adversários. Você encontrou times do topo da Itália enfrentando essas equipes, você pode ter certeza que é uma situação mais complexa. Não é à toa que o mercado sobe essa odd do Milan. E ainda acho, com todo respeito ao Milan, que essa cotação do Milan tá baixa demais, tá? Vamos falar sobre isso. Temos na segunda divisão da Alemanha o Hamburgo na sua caminhada, na tentativa, mais uma vez, de subida. O Hamburgo já abriu aqui 6 pontos em relação ao Magdeburg, que é o terceiro colocado. Parece que dessa vez vai enfrentar um Braunschweig que está dentro da zona aqui de relegation, que no último jogo surpreendeu a equipe do Paderborn com uma virada, um jogo muito bom para trabalhar gols e uma cotação bem esmagada do Hamburgo. Temos também na Alemanha o Leipzig, falando em busca pela Champions League, o Leipzig com 45 pontos, em caso de vitória ultrapassaria momentaneamente o Mainz e entraria na zona de Champions League. O Wolfsburg com 38 pontos ainda pode sonhar em caso de vitória, iria 41 e também entraria nessa briga, apesar de ser um contexto um pouco mais difícil. Temos outros jogos complementares, tem o Vitória em Portugal, tem tanto o Al-Ahly quanto o Al-Hilal entrando em campo, lembrando que a Arábia Saudita nesse momento ainda está em aberto, né? O Al-Nassr venceu o Al-Hilal, se aproximou, o Al-Ittihad continua ali numa distância, entre aspas, segura de 5 pontos, mas pode, nesse final do campeonato, ver as equipes encostando, se vacilar. Então a gente tem alguns jogos interessantes e complementares para comentar para essa sexta-feira. Vamos embora! Vamos começar o nosso planejamento com Hamburgo e Braunschweig. Hoje eu vou testar esse microfone daqui dessa maneira, para que não fique também esse daqui na frente, né, para me locomover um pouco mais, vai ser um pouco mais acessível também se eu tiver que fazer alguma gravação, planejamento fora aqui do escritório. Às vezes eu tenho que viajar, resolver algumas coisas e eu tinha sempre que levar esse trambuco aqui, ó. O pessoal que me pergunta, esse aqui é um Shure SM7B, que é a marca dele, ó. E é um microfone realmente muito caro, tem uma qualidade de áudio muito boa, mas ele é um trambucão, né, para poder levar em viagem. Esse aqui já é mais fininho, mais compacto. E eu estou fazendo um teste hoje, espero que seja bom em relação ao áudio, tá? Fica mais limpo e eu, claro, vou demorar um tempo a me adaptar, toda hora eu vou tentar puxar esse microfone para cá. Hoje a gente vai falar do Hamburgo e eu já quero te dar uma introdução, né? Na minha história na Bundesliga 2, lá se vão 11 anos de Theo Borges em segunda divisão da Alemanha. Eu comecei de uma maneira inocente, coitado. Fui trabalhar a segunda divisão da Alemanha da mesma maneira que trabalho a La Liga. Ah, coitado, como perdi dinheiro no início. Porque geralmente nas divisões superiores você tem uma solidez defensiva dos melhores times, você tem uma progressão para o ataque dos melhores times muito bem feito, o time consegue fazer uma transição defensiva também excelente, domina no campo ofensivo e marca, ou seja, né, o rio caminha em direção ao mar, o melhor time marca o gol. Na segunda divisão da Alemanha você via isso tentando acontecer, se caía no conto do favorito, muitas vezes entrava e o favorito tomava gol. Isso acontece com muita frequência na segunda divisão e é por isso que eu não compro essas cotações baixas. Não quer dizer que você não possa ganhar dinheiro nisso. Eu não consegui. E eu sempre falo para vocês tomarem um pouco de cuidado porque não costuma ser fácil. Mas essa temporada o Hamburgo tem entregado de maneira positiva em casa. São 7 vitórias e 7 empates em 14 jogos, ou seja, a equipe está invicta em casa. Na classificação geral, o Hamburgo já abriu aqui 6 pontos em relação ao Magdeburg e em relação ao Kaiserslautern, 7 em relação ao Paderborn. Parece que essa temporada vai, depois de muito tempo, desde 2018, mas eu já vi de tudo acontecer com o Hamburgo, né? Então eu prefiro não acionar essa cotação de 1,36 como algo, vai ganhar e tudo mais. Mesmo o Braunschweig sendo uma equipe hoje dentro de uma zona de relegation, eu prefiro que você tenha mais paciência, tá? Claro, existe uma coisa que o Hamburgo entrega
que poucas equipes da segunda divisão estão conseguindo entregar, que são os primeiros minutos de jogo. Isso aqui pode ser interessante. Eu já vou te mostrar isso como possível oportunidade. Mas eu já te adianto que eu não gosto de trabalhar esse tipo de situação a favor do favorito na segunda divisão da Alemanha. Então vamos lá, ó. O Hamburgo, dentro de casa, ele saiu na frente em mais de 85% dos jogos, o que é extremamente benéfico. Uma equipe que falha pouco em marcar. Tem uma média de 2,5 gols marcados por jogo e sofreu menos do que um gol por jogo. O Braunschweig ficou sem sofrer em apenas 14%, só venceu uma partida fora de casa e tem uma média de quase 2,3 gols sofridos por partida. Guarda essa informação que ela é importante. O Hamburgo é praticamente um time de um tempo só. Ele é muito agressivo, ele é avassalador no primeiro tempo. Muito mais vitórias, muito menos derrotas, aliás, nenhuma derrota, menos gols sofridos, bem menos, e muitos gols marcados. Quando você compara o próprio Hamburgo com o segundo tempo dele mesmo, número de vitórias nem se compara, número de derrotas nem se compara, gols marcados ainda é maior que os gols sofridos, mas tem muito mais gols sofridos do que no primeiro tempo. Então, o Braunschweig é um time ruim tanto no primeiro quanto no segundo, mas o Hamburgo é muito mais no primeiro. Então abre precedente, caso você tenha metodologia para trabalhar um back favorito no trade, no exchange, com estabilidade do preço nos primeiros minutos. Abre precedente se você tem metodologia para o mercado de halftime de HT para uma vitória do Hamburgo no primeiro tempo. Abre precedente para você que quer trabalhar um handicap asiático a favor do Hamburgo, porque sabendo que o Hamburgo pode abrir o placar, provavelmente ele tende a vencer por mais um gol diferente se o Braunschweig sair para cima. Abre precedentes, tá? Mas tudo se estiver dentro da sua metodologia. O Hamburgo é um time que marca muito de cabeça, talvez um dos maiores da Europa em relação a esse fundamento essa temporada. Já vou te falar quem que é o grande goleador da equipe. E remata muito e marca muito também de fora da área. Mercado de gols, a gente vai tratar ele de uma maneira condicional. A gente só vai entrar em gols dependendo de um cenário, tá? Mas 86% dos jogos, tanto do Hamburgo em casa quanto do Paderborn fora, tivemos o over 1,5 e o 2,5 o Hamburgo puxa mais esse cenário. Aqui é onde que eu quero mostrar para vocês o meu contexto de agressividade do Hamburgo nos primeiros minutos. 34% dos gols do Hamburgo marcados em casa, e aí a gente pode pegar todos eles aqui, ó, dos 35 gols marcados pelo Hamburgo, 12 são marcados nos primeiros 15 minutos. E o time do Braunschweig sofreu 8 nesse contexto. Então, se você quiser explorar esse back favorito numa estabilidade de preço, numa exchange, no Hamburgo, não é um cenário ruim, se ele de fato estiver entregando uma superioridade. Por que eu digo que não é um cenário ruim? Porque se você tomar um gol dentro desses primeiros 15, 20 minutos, o seu prejuízo não é tão grande. Mas eu não estou convidando você a abrir uma conta numa exchange, fazer back Hamburgo e simplesmente deixar correr. Eu estou te falando que pode ser um contexto interessante, mas não adianta você fazer isso sem metodologia. Se você não tem metodologia para back favorito, não é um cenário legal que eu te aconselho. Por quê? Novos cenários vão te colocar em novas condições emocionais para você lidar. E se você não está acostumado, você tende a entrar em parafuso, Você tende a se complicar emocionalmente e pode ter sim um problema um pouco maior na digestão desse prejuízo. Que aí, o que você vai fazer depois desse prejuízo é um problema. Então eu prefiro que você só trabalhe dessa maneira se você tiver metodologia. Eu já trabalho back favorito no primeiro tempo há muito tempo e aí é mais fácil para mim. Se você é um punter, o mercado de halftime para a vitória do Hamburgo pode ser legal e também existe um contexto aqui de handicap asiático, que é o contexto do Hamburgo sair na frente. Porque nós temos uma equipe do Braunschweig muito frágil, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Uma equipe que sofre com muita frequência, uma média de gols sofridos muito alta. Mas para que isso aconteça, como a gente tem aqui no cenário de classificação um Braunschweig disputando para não cair, eu preciso colocar o time em desespero em desvantagem. Com o Braunschweig em desvantagem, a gente pode pensar num cenário de vitória do Hamburgo por mais de um gol de diferença. Inclusive, agora a gente já fala do mercado de gols. Dá para pensar nesse jogo até num cenário para 3 gols. Mas só vou trabalhar aqui, e aí a condicional que eu tinha falado, só vou trabalhar a favor de gols aqui se o Hamburgo estiver na frente. Quanto antes o Hamburgo fazer o primeiro gol, melhor, tá? O Hamburgo empatar esse jogo no primeiro tempo, já não vai ser interessante para mim vir com tanta sede ao pote. Por quê? Vai ter menos tempo para o Hamburgo conseguir marcar o seu primeiro gol. Se ele marcar cedo, já facilita. Além do primeiro gol do Hamburgo, você tem que entender qual que é o comportamento do Braunschweig. Porque pode ser que ele tenha um comportamento ainda defensivo no 1-0. Por quê, Theo? Porque o cenário de gols na Alemanha é muito importante. Então, se ele entender que o Münster, por exemplo,
deve ter ido na casa do Hamburgo, perdeu por mais de um gol de diferença, ele provavelmente tende a jogar um pouco mais recuado. Agora, se você perceber que ele partiu para cima, e geralmente essas equipes em desvantagem partem para cima, tanto é que o Braunschweig venceu o Paderborn de virada no último jogo por 3-2, aí você tem um cenário legal para trabalhar a favor de gols, né? O Hamburgo com 2 gols de diferença seria excepcional, porque aí torcida junto, time confiante, sabendo que tende a subir, vai ficar um jogo muito aberto. Então, quanto mais em vantagem o Hamburgo estiver, mais over esse jogo se torna. 1-0 do Hamburgo já é legal, 2-0 do Hamburgo, então, excelente para você buscar mais um gol, tá? Esse seria o meu contexto para essa partida. Para mim é uma vitória do Hamburgo e eu não duvido de um over 2,5, mas eu só pensaria no mercado de gols de maneira condicional. Se você vê o Hamburgo saindo na frente aos 60 minutos, dá para pensar em buscar mais um gol. Afinal de contas, tem muita incidência de gol no final do jogo. O Hamburgo sofre muito no início do segundo tempo e marca muito nos minutos finais, assim como o Braunschweig também sofre e marca muito nos finais. Aí não seria um contexto de 2,5, porque eu tenho um favorito na frente por apenas um gol. Aí eu buscaria só o over 1,5, tá? Se adapta aí na sua metodologia que vai ficar mais tranquilo. Antes de falar de Wolfsburg e Leipzig, deixa eu só te lembrar quem que é o favorito que eu comentei lá no jogo do Hamburgo. David Selk, um jogador que joga com uma proteção no olho aqui assim, Puta merda, como marca gol esse jogador. Muito bem. A gente ainda tem o Glatzel no Hamburgo, que ele acabou lesionando, como um jogador que marca muito gol de cabeça. E realmente, mesmo tendo jogado poucos minutos, ele marcou 8 gols já. Mas o David Selk é um jogador muito importante para o Hamburgo. Eu não sei se tem mercado de roubo de bola, de finalizações normais na segunda divisão da Alemanha. Acho que ainda não. Mas para o Selk finalizar no alvo é uma excelente entrada, tá? David Selk, se for jogar, ou ele marca gol, ou ele finaliza no alvo, é um jogador muito forte. 17 gols marcados até o momento na competição. Vale a pena ficar de olho, tá? Vamos falar agora sobre o Wolfsburg com o Leipzig. E na introdução eu já comentei sobre essa briga, né? O time do Leipzig hoje tem o único contexto de briga que é se classificar para a Liga dos Campeões. No último jogo, o time do Leipzig venceu o Hoffenheim por 3-1, aproveitou que estava com um cartão vermelho o adversário, ficou mais fácil. Vinha de uma derrota e uma eliminação na semifinal da DFB Pokal, então chegou longe, mas não conseguiu chegar no objetivo e tinha perdido para o Borussia Mönchengladbach fora de casa. Enfrenta um Wolfsburg que vem de uma derrota para o Union Berlin que melhorou muito, uma derrota para o Heidenheim, uma derrota para o Augsburg, um empate com o São Paulo. E uma coisa que me preocupa aqui, pelo menos para quem gosta de gols, né? Nos últimos 4 jogos, um cenário de under 2,5 em todos eles. Além de não vencer, a equipe não vem produzindo tantos gols. Não marcou contra o Union, não marcou contra o Heidenheim, não marcou contra o Augsburg e marcou apenas um contra o São Paulo. E se a gente estica isso, a gente ainda vai encontrar 1-1 com o Bochum, 0-0 com o Leverkusen, 1-1 com o Frankfurt, e teve aqui um 2-1 com o Stuttgart e um 2-1 com o Bremen, mas não é um contexto muito frequente, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa expectativa de gols. Para mim, eu já começo pensando num jogo para correção de preço, tá? Vamos dar uma olhada mais a fundo nas estatísticas e eu também vou olhar aqui para a gente pegar com mais detalhes esses últimos jogos. Olha só, no PDF de apoio, o Wolfsburg vem a 5 jogos sem vitória, inclusive perdeu a última, e o Leipzig vem a 7 jogos sem vitória fora de casa. Inclusive perdeu a última também. Dos piores, quem tá melhor, né? O Wolfsburg pelo menos falha pouco em marcar dentro de casa, porém é uma equipe que sofre muito também. Então, olha que curiosidade. Nos últimos jogos, o Wolfsburg tem sido uma equipe mais under. Porém, no campeonato em geral, o Wolfsburg é uma equipe over. Mais de 1,60 de média de gols marcados e mais de 1,7 de gols sofridos. Já o Leipzig sofre mais do que marca fora de casa. Tem um desempenho fora realmente muito ruim. Não dá para confiar em mercado de resultados, porque o Wolfsburg tem um péssimo primeiro tempo, o Leipzig também, mas o Leipzig ainda consegue ser menos pior. E no segundo tempo as coisas se invertem. O Wolfsburg melhora, tem um aproveitamento melhor, mais vitórias e tudo mais. Então me parece que é um jogo para ser decisivo ou para ser decidido no segundo tempo, talvez. Não tenho certeza, mas pelo menos o Wolfsburg joga melhor na segunda etapa. O time do Wolfsburg marca mais de cabeça do que o Leipzig, porém sofre mais de cabeça do que o Leipzig, o famoso cobertor curto, né? 79% dos jogos do Wolfsburg com over 1,5, 57% apenas dos jogos do Leipzig com over 1,5. Não dá para vir para esse jogo aqui sem considerar a hipótese de um 0-0. Não dá para vir para esse jogo aqui sem considerar também a hipótese de um jogo para um gol, no máximo 2. Então,
carimbar que Bundesliga é sempre um jogo 2,5 ou um jogo 1,5 até pode ser perigoso. A gente tem que analisar um pouco do contexto e principalmente o contexto de briga. E aí, vamos dar uma olhada um pouquinho na tabela de classificação? Olha só, o Wolfsburg, eu tô sempre procurando o microfone tá aqui do lado, tá vendo? Então, pra vocês que eu vou demorar a acostumar. Deixa eu puxar pra cá um pouquinho. Ó, o Wolfsburg com 38 pontos, ele tá longe de qualquer cenário aqui na Bundesliga. Ele tá longe do rebaixamento, ele tá longe da Europa League, da Conference League e da Champions. Mas ele tá mais próximo de uma proximidade com a Europa League e com a Conference League. Não sei se você concorda comigo. Porque se ele vence o Leipzig, ele vai a 41. Quem tem 41 é o Dortmund. Faltariam mais 5 rodadas depois desse jogo contra o Leipzig. Então, ainda daria para tentar se aproximar. Porque com 41 pontos, você está, teoricamente, a 4 do Leipzig e a 5 do Mainz. Então, faltando 5 rodadas, é possível. É provável? Não é, mas é possível. Então, existe um contexto, sim, de uma briga para o Wolfsburg. Do lado do Leipzig, a briga é mais intensa ainda, né? Se vencer, ultrapassa o Mainz, cola no Frankfurt, fica ali como praticamente um dos principais para se classificar, mesmo tendo um desempenho fora de casa horroroso. Então, eu estou vendo nesse jogo um cenário de 6 pontos. E isso prejudica muito a análise para gols. Porque até que uma equipe em vantagem queira aproveitar os espaços, a gente pode ter um jogo amarrado. Se o Wolfsburg com 1-0 no placar entender que o Leipzig é um adversário direto para a Champions e ele vencer o Leipzig é imprescindível, ele pode tentar segurar. O Leipzig, se estiver na frente e entender também esse contexto, a gente pode ter um jogo mais amarrado. Agora, se eu tiver um dos dois em vantagem querendo contra-atacar, é ótimo para mais 1 ou 2 gols, e eu só vou saber disso assistindo o jogo. E se eu tiver um dos dois na frente com 2 gols de vantagem, aí a probabilidade da equipe em vantagem querer contra-atacar é muito mais elevada. Uma coisa positiva para quem ainda acredita num jogo bem aberto são os últimos jogos na casa do Wolfsburg. 2-1, 3-0, 2-2. Mas se você pegar, um contexto mais analítico, você ainda consegue encontrar 0-0, 1-0, 1-1, 1-0. Então, nem todos os jogos... eu vou pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você coloca 2,5 em 3. 1, 2, 3. É pouco. O ambas marcam, 1, 2, 3. É pouco. Então, qualquer tipo de odd que você pegue aqui com um cenário ruim, te pagando pouco, não vale a pena. Tem que analisar muito bem o contexto de entrada. Por exemplo, a odd do ambas marcam está pagando 1,57. Já é uma odd ruim, porque não aconteceu nesses últimos jogos na casa do Wolfsburg, só aconteceu em torno de 40% das vezes. Já é uma odd ruim. O over 1,5, 1,22. O over 2,5 pagando 1,73 também não vale a pena. Aconteceu 3 vezes aqui nos últimos 8. Então você até pode vir com um contexto de gols, mas eu não viria com muita sede ao pote. Reduz de 3 gols para talvez 2 como um parâmetro. De 1-2, não descarta a possibilidade de um 0-0, que vai tornar esse jogo amarrado e talvez levante uma odd de um over 0,5, melhore uma odd de um over 1,5 se você quiser trabalhar lá na frente. E claro, use uma condicional. Não saia no jogo, no pré-live, com o apito do juiz, com o mercado aberto. É mais fácil você ter uma condicional. Se o jogo estiver amarrado, não vou entrar. Se o jogo começar com uma equipe só jogando, não vou entrar. Se o Wolfsburg fizer o primeiro gol e não quiser contra-atacar, não vou entrar. Se o Leipzig fizer o primeiro gol e não quiser contra-atacar, não vou entrar. Olha só quantas condicionais para você não perder dinheiro, ou pelo menos para você melhorar a sua taxa de acerto. Não. O Wolfsburg saiu na frente e quer contra-atacar. O jogo ficou aberto, tá um jogo de trocação. É isso que você tem que fazer. Eu sei que a gente tem pressa para entrar, a gente tem vontade, a gente quer ver o dinheiro lá dentro, a gente quer ganhar dinheiro. Mas se você não melhorar a sua taxa de acerto, se você não melhorar os cenários que você se expõe, não adianta. E não adianta olhar só para esse jogo. Tenta fazer isso em todos os jogos, que você vai ver resultado, tá bom? Então, para mim, é um jogo para a gente pensar em correção de preço e eu não entraria no mercado de gols, porque me parece um cenário de jogo de 6 pontos, a não ser que eu tenha um jogo de trocação durante a partida. Aí vale a pena. Em relação ao momento dos gols, o Leipzig é um time muito melhor fora de casa nos primeiros 30 minutos e já é um time que sofre mais no final. O time do Wolfsburg já sofre muito mais no primeiro tempo e é um time que marca mais no segundo. Então, dá para você olhar com correção de preço algumas situações contra o Wolfsburg no primeiro tempo e lembre-se que eu mostrei para vocês aqui, que o Wolfsburg melhora muito no segundo tempo. Então, se o Leipzig construiu a vantagem no primeiro tempo, ele pode acabar tomando um empate no segundo, uma virada no segundo, ou ele pode pelo menos ter um Wolfsburg mais agressivo no segundo. Se o jogo terminar 0-0 no primeiro tempo, você pode ter um Wolfsburg um pouco mais agressivo no segundo.
Talvez pensar num cenário de over 0.5, over 1,5. Tudo vai da sua metodologia. Fechou? Opções de roubos de bola no jogo. Primeiro, do time do Wolfsburg, que eu acho que vai ser um jogo mais amarrado no meio. Eu olho com muito carinho para os próprios meio-campistas, né? O próprio Arnold aqui, ele tem uma participação de roubo de bola bem interessante, assim como do lado do Leipzig, você tem o próprio Xavi Simons como esse roubador de bola também, tá? Um jogador valente. Tem essas duas opções. Mas do lado do Wolfsburg, você tem um jogador que faz isso ainda melhor, que é o Kilian Fischer. Então, seria a minha primeira opção. No último jogo contra o Union Berlim, ele roubou 4 bolas. Tá? Seria essa opção para um jogo mais amarrado. Não vou te indicar muito aqui finalização no alvo, embora você possa olhar para o Openda e para o Chesco, né? São jogadores com mais finalização. E propriamente para o Arnold, que bate as bolas paradas da equipe do Wolfsburg, mas eu prefiro olhar mais para roubo de bola por aqui, então ficaria com o Arnold e o Fischer do lado do Wolfsburg e olharia com carinho para o Xavi Simons aqui, se ele for jogar do lado do RB Leipzig. 3h45, nós temos o jogo do Milan fora de casa contra o Udinese. Eu vou começar já essa partida colocando que o Milan é um favorito que pode se complicar. Eu acho que eu não estou sendo leviano aqui, porque, como eu falei para vocês, tem algumas equipes na Série A italiana que eu considero equipes que podem imputar ao favorito essa complicação, e você ainda tem um cenário recente de uma Udinese muito sólida e de um Milan muito problemático. Então eu já começo por aí. Vamos falar um pouquinho sobre os últimos jogos, e aí depois a gente volta para fazer uma análise mais aprofundada. Milan e Udinese estão separados por 8 pontos na tabela. O objetivo do Milan ainda é competições da UEFA. A Udinese já não vai cair e também não vai buscar mais nada além disso. Perceba a proximidade na campanha das duas equipes. Nós tivemos aqui nos últimos jogos uma Udinese que perdeu para o Genoa por 1-0. Realmente foi um resultado ruim. Uma derrota para a Inter por 2-1, onde a Udinese não jogou mal, pelo contrário, chegou sim a estar perdendo por 2-0, fez o 2-1 e quase buscou um empate, perdeu para o Verona por 1-0, e aí complicou a vida da Lazio, venceu o Parma, o Lecce, o Empoli, complicou a vida do Napoli, venceu o Venezia e perdeu para a Roma. Geralmente a Udinese é uma equipe Robin Hood, né? Entrega para os pobres o que rouba dos ricos. Nos últimos jogos, se a gente olhar somente para os últimos jogos, a gente vai desconfiar. Perder para o Genoa, perder para o Verona, não é muito a cara de uma equipe que pode complicar o Milan. Mas o estilo da Udinese é mais ou menos esse. Se motiva contra uma equipe mais forte, até porque no meio de tabela é difícil você ter alguma motivação e acaba sendo um pouco mais desleixada contra equipes mais acessíveis. O Milan vem de um empate contra a Inter de Milão no jogo de ida da semifinal da Copa Itália. Muito provavelmente o finalista vai enfrentar o Bolonha, que já meteu 3 no Empoli, e vem de um 2-2 contra a Fiorentina em casa. Se a gente pegar, o Milan venceu o Como e o Lecce nos últimos jogos, só. Teve uma vitória lá embaixo contra o Verona, mas só. O Milan sofreu gol pro Feyenoord, pro Torino, 2, pro Bolonha, 2, pra Lazio, 2, pro Lecce, 2, pro Como, 1, pro Napoli, 2, pra Inter e 2 da Fiore. Defensivamente não é um time que passa confiança. Ainda é um trabalho em evolução do Sérgio Conceição. A Udinese sofreu 2 da Roma, 2 do Venezia, 1 do Napoli, nenhum do Empoli, nenhum do Lecce, nenhum do Parma. Sofreu 1 da Lazio, 1 do Verona, 2 da Inter e 1 do Genoa. Dá para considerar uma possibilidade de ambas marcam por aqui? Na minha opinião, sim. Nos últimos jogos entre eles, na casa do Milan 1-0, na casa da Udinese 3-2 para o Milan. Aí antes, 1-0 Udinese na casa do Milan, 3-1 Udinese em sua casa. Perceba então que teve 2 vitórias do Milan, mas teve 2 vitórias da Udinese. E aí você tem algumas vitórias do Milan, algumas vitórias da Udinese e um empate. Na casa da Udinese, nessa competição, 3-2, 3-1, 1-1, 2-1. Nos últimos 4 jogos, um cenário de over 1,5 e um cenário de ambas marcas. Eu vou considerar esse primeiro cenário, então, como um dos mais plausíveis. Mas não pegaria essa cotação no pré-live, tá? Porque existe um mundo onde esse jogo termina 0-0, onde esse jogo fica mais amarrado. Eu gostaria de uma condicional, de assistir primeiro o jogo tendo um gol e entendendo o que aconteceu, para que lado foi esse jogo depois do gol, para que eu possa decidir se eu vou buscar mais 1 ou se eu vou buscar mais 2. Facilita na minha taxa de acerto, no meu trabalho facilita muito, tá? Em relação à complexidade para o Milan, o último jogo ele venceu por 3-2, vou abrir esse jogo aqui. O penúltimo ele perdeu por 3-1, também vou abrir esse daqui. E aí tivemos 1-1. Esse aqui já fica muito longe, mas eu vou dar uma olhada nos dois. Ó, primeiro foi o que o Milan venceu. O Milan teve um domínio maior,
saiu na frente, tomou um empate, tomou a virada, então foi um favorito que se complicou e depois buscou a reviravolta lá no final, tá? No outro jogo, a Udinese começou melhor e marcou. Aqui eu não sei se ela chegou a tomar um empate, chegou a tomar um empate, voltou no 2-1 e depois fez o terceiro. Então, de novo, um favorito se complicando. Perceba nesses dois jogos a similaridade. Cotação do Milan próximo de 1,90, hoje é 1,95. O Milan saiu na frente, mas tomou a virada, favorito se complicando. No outro jogo, o Milan trabalhou numa odd de 2,12, também uma odd próximo de 1,90, e acabou perdendo por 3-1. Então, eu acho que eu não estou maluco falando que essa cotação do Milan, na minha opinião, ela é baixa e que o favorito pode se complicar. Não quer dizer que ele não possa vencer. O favorito se complicando é ele tendo mais trabalho do que o esperado, ele tomando um empate em algum momento, ele saindo atrás do placar, ele tendo que virar o jogo. Tudo isso é uma complicação para o favorito. Significa que em algum momento desses 90 minutos, você tende a encontrar a odd do favorito mais alta do que ela está nesse momento. Por isso que eu acho que é um jogo para correção de preço e um jogo onde a Udinese tem sim capacidade de complicar a vida do Milan. Vamos só fechar olhando um pouquinho de estatística. A Udinese vinha de 3 vitórias seguidas em casa até perder o último jogo e o Milan não consegue progredir com uma sequência muito boa. E ainda tem um problema do Milan estar buscando a Liga dos Campeões, então tem aquela questão de precisar desse contexto de bons jogos e não estar entregando, então a pressão aumenta. O próximo jogo do Milan vai ser contra a Atalanta só no dia 20. Tem um descanso, né? Até porque a Inter de Milão está disputando a Liga dos Campeões. E o próximo jogo com a Inter de Milão vai ser só no dia 23. Então dá para focar bastante aqui no time da Udinese. O time do Milan sai na frente em apenas 40% dos jogos, pouco. A Udinese saiu bem mais em casa. O Milan, entretanto, falha menos em marcar fora, por isso é um time de alto índice de ambas marcam, porque sofre também. O Milan sofreu um gol a mais do que marcou. Em relação ao aproveitamento de finalização, ou seja, um time um pouco mais perigoso nos contra-ataques, é a Udinese. A Udinese tem mais vitórias no primeiro tempo, menos derrotas, mais gols marcados e menos gols sofridos, mas se você olhar com carinho, são números próximos de gols. No segundo tempo, a Udinese vence menos, perde a mesma coisa, marca menos e número de gols sofridos é praticamente igual. Se você olhar com bastante atenção, você vai ver que a única coisa que vai diferenciar das duas equipes é o número de vitórias. O número de gols marcados e sofridos é muito próximo. Os dois também marcam muito pelo alto. Não é um contexto muito aberto. Apesar do Milan ter 73% dos jogos fora com over 2,5, a Udinese somente com 47%. Então, eu não sei se a gente pode esticar no pré-live um cenário para 2,5 gols. Por isso que eu gosto da condicional. Depois do primeiro gol, verificar o comportamento para a gente poder saber se vale a pena explorar mais gols ou não. O time do Milan marca com muita frequência nos últimos minutos de jogo, e aí eu posso somar aqui, vai dar quase 60% dos gols marcados depois do minuto 61, e é uma equipe que sofre muito nos primeiros minutos de partida e no segundo tempo. O time da Udinese já marca mais no final da primeira etapa e sofre muito mais no segundo tempo. 72% dos gols sofridos pela UD são na segunda etapa. A gente pode ter sim um contexto de jogo mais amarrado no primeiro tempo e você pode pensar num cenário de gols no segundo tempo. De 1 a 2 gols no segundo tempo seria interessante, beleza? Se tratando de um jogo um pouco mais amarrado, o que a gente pode ter aqui é um cenário de roubo de bola, né? Do lado da Udinese, time que joga em casa, nós temos dois jogadores que se destacam muito, o Kingsley Ehizibue, ou Ezibue, que nesse jogo contra o Genoa teve 4 desarmes, e o nosso meio-campo Jasper Karlström, que nesse jogo contra o Genoa na derrota teve 2 desarmes. Do lado do Milan, nós temos o brasileiro Emerson Royal, se ele for jogar, mas pelo visto aqui não vai, depende da escalação. Você tem a opção de ficar de olho no Pavlovic, que também não jogou contra a equipe da Fiorentina, mas é um jogador que tem um número muito bom. E aí você tem o Fofana, tá? Fofana nesse jogo teve um roubo de bola. Então ficaria com Fofana, Pavlovic, como essas duas opções, e a opção do Emerson Royal. O Walker geralmente é um jogador de velocidade, rouba bastante bola também. Ele teve aqui um roubo de bola. E aí depende de quem for titular, você pode manejar isso. Para finalização no alvo, eu sempre gosto de olhar para o Reinders, que aí eu saio dos principais jogadores. O Reinders sempre bate uma bola pro gol. Ó, aqui ó, jogo contra a Fiorentina, ele teve ali uma finalização no alvo. Geralmente ele faz isso. E aí a gente sai dos principais nomes para ter uma odd um pouco mais elevada, tá? Do lado da Udinese, você pode olhar para o Luca, pode ser uma opção, mas eu prefiro mais
os roubos de bola mesmo. Nas opções de jogos complementares, temos o Vitória fora de casa contra o Gil Vicente. O Vitória já está numa condição complicada na tabela em relação a buscar uma vaga na Conference, então é um jogo que eu tomaria um pouco mais de cuidado, porque tem muito mais interesse aqui do próprio Gil Vicente, de não cair, né, contra o rebaixamento. O Grottenfurt contra o Colônia acaba sendo um jogo importante pra caramba pro Colônia, que busca, né, essa volta para a primeira divisão da Alemanha, então pode ser um jogo complementar. Na Arábia Saudita você tem o Al Hilal enfrentando o Al Ittifaq, o Al Hilal nessa busca para tentar voltar para a liderança e tentar não deixar o Al Nassr se aproximar tanto. O Al Nassr que o venceu na última rodada, e um Al Ittifaq meio de tabela, ainda é uma panelinha, mas é um time mais desorganizado e tudo mais. O Al Ahly, que nesse momento está na 5ª colocação, não acho que tem condição de brigar lá para cima. Se eu não me engano, ainda está na Liga dos Campeões da AFC, né? Acho que ele passou pelo Al Rayyan. O que mais? O Galatasaray pega o Samsunspor. É sempre bom numa sexta-feira se olhar um jogo turco, né? Dar aquela animada. Turquia é sempre muito interessante de se acompanhar. Vou deixar como um jogo complementar aqui também, lembrando que o Samsunspor é o 3º colocado, então pode ser um adversário complexo. E esse pode ser um jogo que pode ajudar o Fenerbahçe, né? O Fenerbahçe tem 68 pontos. Caso o Galatasaray se complique contra o Samsunspor, o Fenerbahçe pode chegar. Dentro de casa, o Samsunspor perdeu apenas 4 jogos em 8. Poderia ser melhor, né? Mas tudo bem. E o Sevilha, que perdeu praticamente no último lance do jogo contra o Atlético Madrid na semana passada, enfrenta o Valência, que vem, motivadaço depois da vitória contra o Real Madrid no Bernabéu. Mas é bom tomar cuidado. Jogo mais amarrado para a gente acompanhar aqui, quem sabe numa correção de preço. Para você que é um trader, bom jogo para você colocar o seu aprendizado em prática. É isso, vou deixar aqui embaixo os jogos complementares do Radar Esportivo. Deixo aqui também a lista do Radar Esportivo para você que gosta mais dessas dicas de entrada. Não esquece de seguir o Radar também no Instagram, né? Um apoiador aqui do canal, é sempre bom vocês me ajudarem com isso. É uma forma de vocês me ajudarem no apoio aqui também. Muito obrigado pela sua companhia. Cuidado com essa grade mais fraca para não se complicar, né? Usa sempre uma gestão adequada e sempre dentro das suas metodologias. E já se prepara para um final de semana bem cheio. Muito obrigado pela companhia. Eu vejo você amanhã e até a próxima.